Olá, boa tarde de segunda-feira, dia 22 de junho de 2020. Está no ar o AgroMais, primeiro canal brasileiro, 100% voltado para a agroinformação. Nós acompanhamos agora ao vivo aquilo que foi a cerimônia de abertura com a presença do presidente Jair Bolsonaro, do presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, João Carlos Saad, e de várias outras autoridades, não tantas, porque o momento da pandemia não permite grandes aglomerações. Mas o presidente Bolsonaro está aqui sentado conosco para dar uma palavrinha nesse início de operações de mais um canal de televisão no Brasil e um canal especificamente voltado para o homem e a mulher no campo, para o setor da economia que, mesmo na pandemia, presidente, não parou de crescer. Muito obrigado por estar aqui conosco. De vez em quando, não tenho muito tempo, mas fico muito feliz aí com as suas colocações. É um novo momento da nossa TV brasileira, TV Bandeirantes, com o programa AgroMais. É uma TV que teve a visão de dar seu espaço ao campo. É comum na política você não dar muita atenção para setores ou áreas onde não haja uma grande concentração eleitoral. Então, o campo não tem uma grande concentração e muitas vezes deixar de lado nos grandes propósitos daquele partido, daquele candidato que busca aí algo na política, né? Mas desde o primeiro momento eu comecei trabalhando no campo e levando para eles a verdade acima de tudo. Não sou agricultor, a minha experiência de agricultor foi plantar 30 hectares de arroz no final dos anos 70, sofri muito e via dificuldades. Logicamente, muita coisa evoluiu de lá para cá. O campo é orgulho para todos nós. E essa nova TV voltada para isso, nos ajudará muito a melhorar a nossa imagem lá fora. Nós realmente somos um país mais do que promissor, já somos uma realidade nessa área. Nas minhas andanças pelo mundo, muitas vezes acompanhado da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a gente vê que o mundo realmente tem um novo olhar. O mundo quer participar cada vez mais de negócios com o Brasil em tudo aquilo que vem do campo. E a nossa economia, em grande parte, está pautada no agronegócio. O nosso potencial é enorme. Nós, com toda certeza, somos um dos países que menos usa percentualmente a sua área para conseguir esse objetivo. Podemos ampliar muito mais, como agora há pouco conversei com a nossa querida Tereza Cristina, na região de Matopiba, onde, inclusive, há a possibilidade, né, segundo a Embrapa, de plantarmos ali trigo, uma coisa que nós somos muito dependentes, ainda em especial, da Argentina. Ou seja, o Brasil tem muito a crescer ainda e com esse canal, que vai servir de pauta para as mídias internacionais, nós podemos mostrar realmente o valor do Brasil, o quanto nós preservamos o meio ambiente e quanto nós somos confiáveis para fazer negócio com o mundo todo. Porque não é só... Quando a gente fala em agronegócio, não é só pensar em quem está plantando e quando vai colher. É como é que distribui, assim. Primeiro, como é que financia. Né? Depois, como é que distribui. Depois, como é que faz isso chegar não só para os brasileiros, como também chegar lá fora. Ou seja, o agronegócio, a gente não pode pensar só no setor lá no verdinho do campo. A gente tem que pensar na estruturação de um país inteiro, porque ele depende e ele precisa do agronegócio. Aí entra a infraestrutura, que o nosso ministro Tarcísio, um capitão do Exército, cursou o IME, é concursado na Câmara dos Deputados e tem feito um brilhante trabalho. Nós estamos, no final do ano que vem, talvez já seja possível entregar a ferrovia Norte-Sul de forma integral, lá do Maranhão, passando por Tocantins, Goiás e morrendo ali em São Paulo, no Porto de Santos. A Malha Paulista também, o nosso Tribunal de Contas fez um trabalho maravilhoso, né? Através dos seus ministros, e conseguimos desburocratizar, ou seja, é uma realidade que logo, logo sairá do papel e fará com que aprofundemos essa questão. Também temos planos ousados de privatizar portos, porque o setor privado realmente conduz com muito mais propriedade essa questão. Ou seja, o Brasil cada vez mais se apresenta como um país promissor, como você disse, não é apenas plantar, é como levar, né, tudo que é produzido e bem exportado dos nossos portos. Essa entrevista não estava combinada. O presidente sentou aqui e eu perguntei para ele, o senhor quer responder 2 ou 3 perguntas? Então eu não vou atrapalhar a agenda do senhor, mas eu vou fazer a minha última pergunta, também falando, porque o agronegócio ele não depende apenas, né, do Ministério da Agricultura, Infraestrutura, enfim, dessa esplanada dos ministérios que a gente está tendo a oportunidade de ver aqui atrás do senhor. A gente também precisa daquele prédio mais ao fundo ali que o senhor frequentou durante muito tempo, o Congresso Nacional. E esse é um ano complicado. É um ano que tem
Apesar da gente não saber exatamente a data, tem eleição municipal, tem a pandemia, tem toda a questão econômica envolvida a partir da paralisação que teve, não só aqui no Brasil, como no mundo por causa da pandemia. E o senhor tem uma pauta extensa que envolve o agronegócio também no Congresso Nacional. Dá para andar alguma coisa esse ano? Eu fui parlamentar por 28 anos e sei que em anos eleitorais, né, pelo menos metade do ano, temos complicação. Mas eu acredito que dá para andar as pautas mais importantes, que afinal de contas a economia atinge a todos. Se o Brasil não for bem na sua economia, todo mundo sofre, não é apenas os mais humildes ou quem está no campo, todo mundo sofre com isso daí. Temos bons projetos lá. O senhor tem algum que o senhor quer que ande primeiro? O senhor manda primeiro, o senhor pede primeiro? A questão do saneamento é o mais importante no momento, que temos quase 100 milhões de pessoas que não têm água encanada e não têm esgoto. Logicamente não vai ser de uma hora para outra, mas já começamos a diminuir essa necessidade, né? E daí você, ao conseguir melhorar essas questões, você tem um alívio na tocante da saúde, porque muita pessoa se comete das mais várias doenças por causa disso e pressiona o sistema de saúde nosso. Então muita coisa pode acontecer, caminha devagar, sabemos disso, queremos mais agilidade sim, mas sabemos das dificuldades. Acredito que nós acertamos com o parlamento nos últimos 2 meses, passamos a conversar com praticamente todos os partidos e há uma conscientização de que essa questão da pandemia, o campo não parou, mas as cidades, muitos estados pararam e não vai ser fácil pegar essa economia no tranco novamente, né? Então a gente apela aqui aos seus governadores, prefeitos, que obviamente com responsabilidade comecem a abrir o comércio, porque novas informações vêm do mundo todo, vêm da OMS através dos seus equívocos, que talvez tenha havido um pouco de exagero no trato dessa questão. Lá atrás, eu sempre falei, vida e emprego, uma coisa está completamente atrelada à outra. E não podemos, em alguns locais isolados aqui do Brasil, fazer com que o efeito colateral no tratamento da pandemia seja mais danoso que a própria pandemia. Então, volta, no meu entender, aos poucos aí, por mim teria mais agilidade o comércio. Tivemos um plano ousado também, um auxílio emergencial de R$600 para um pouco mais de 50 milhões de pessoas, que isso trouxe conforto. Continua, presidente? Estamos pagando a 3ª parcela, o Paulo Guedes decidiu pagar a 4ª e a 5ª, falta acertar o valor. A União não aguenta outro desse mesmo montante, que por mês nos custa 50 bilhões de reais. Se o país se endividar demais, temos problemas, né? Juros a longo prazo, a Selic está um recorde negativo nunca visto no Brasil. Nós devemos economizar com essas medidas no corrente ano em torno de 150 bilhões de reais que não vamos pagar em juros. Agora queremos atender o povo, mas com muita responsabilidade. O comércio voltando a abrir esse valor emergencial, que vai ser negociado com a Câmara, presidente da Câmara, presidente do Senado. Nós podemos ter um valor um pouco mais baixo, né, e prorrogar por mais 2 meses, talvez, a gente suporte, mas não com o valor cheio de R$600. Presidente, muito obrigado pelos 15 minutos fora da sua agenda. Muito obrigado. Eu agradeço muito a atenção do senhor, não só com o Grupo Bandeirantes, com o AgroMais, com o nosso telespectador. Eu teria muitas perguntas a fazer para o senhor, mas vamos fazer... Então, agora eu me dei bem, então deixa embora. Então vamos fazer o seguinte, deixa a porta aberta para o senhor voltar outras vezes aqui. Muito obrigado. Muito obrigado.